Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E assim, mais uma vez, aqui nos encontramos para agradecermos em primeiro lugar a Deus pela vida. Agradecermos a Deus por este corpo físico, este instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para realizarmos todas as tarefas de que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, e se por vezes nós classificamos isto como uma punição por parte de Deus, é importante lembrarmos e relembrarmos que Deus é amor, Deus não pune, Deus nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, para a nossa corrigenda, para a nossa educação. O Senhor da vida não quer que soframos, mas Ele permite, porque é o resultado das nossas escolhas. E é importante lembrarmos também que não precisamos sofrer para aprender. Em muitas situações as pessoas falam que nós precisamos sofrer para aprender. Não, de forma alguma, não precisamos sofrer para aprender. Se por vezes sofremos, resultado das nossas escolhas equivocadas, lei de causa e efeito, ou lei do karma. Então, assim, o Senhor da vida vai nos ofertando infinitas oportunidades para realizarmos o nosso processo de despertar. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Ele até mesmo pelas dificuldades, porque as dificuldades são as mestras, são as professoras de que necessitamos para aprender. A Jesus de Nazaré é preciso que agradeçamos por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, conforme nós encontramos neste maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, abraço fraternal a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda o livro 2º, capítulo 7º, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal, mais especificamente acerca de idiotismo e loucura. Já estudamos algumas questões acerca deste assunto, já que este assunto, idiotismo e loucura, iniciou-se com a questão 371. E hoje estudaremos a questão 374. Na questão 371, apenas para recordarmos, na questão 371, Kardec questionou da seguinte maneira: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Será que os cretinos, os idiotas, os loucos, será que todos eles têm alma inferior? É uma alma ou são almas inferiores que animam estes corpos físicos? Nós já estudamos acerca deste assunto quando estudamos essa questão 371
E a espiritualidade amiga respondeu que não. Em muitas situações, espíritos que animam corpos de idiotas e de cretinos ou de loucos são espíritos já bastante esclarecidos intelectualmente falando, mas que usaram mal a sua intelectualidade, a sua faculdade intelectual. Na questão 372, Kardec questionou qual o objetivo da providência, ou seja, qual o objetivo de Deus, criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Qual é o objetivo de Deus? O que o espírito aprende em uma existência preso em um corpo que não lhe ofereça condições para que ele manifeste as suas faculdades? Então, qual é o objetivo? E os espíritos responderam que são os espíritos em punição habitando corpos de idiotas, e esses espíritos sofrem pelo constrangimento. Não é Deus quem pune. Somos nós próprios quem impedimos ou que impomos estas existências de dores e de sofrimento. Porque, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, o que nós estamos fazendo hoje nesta existência carnal, já estamos ou estaremos definindo os roteiros das nossas próximas existências corporais. Então, se queremos ou se quisermos ter existências melhores no futuro, é preciso que comecemos a trabalhar hoje, no aqui e no agora, nos melhorando para que amanhã possamos ter existências melhores, mais equilibradas. Kardec ainda questionou, não é exato então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Sem sombra de dúvida que os órgãos têm muita influência sobre as faculdades, mas não são os órgãos que originam ou não são dos órgãos a origem das faculdades. Os órgãos são utilizados para o espírito expressar as suas faculdades. Então, assim, os espíritos amigos dizem, eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não dão as faculdades. Ou seja, as faculdades não se originam dos órgãos. As nossas faculdades intelectuais não se originam do nosso cérebro físico. Tem como origem o espírito. E na questão 373, a anterior a que estudaremos hoje, Kardec questionou qual é o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, que não podem fazer nem o bem nem fazer o mal, não podendo assim progredir. Qual é o mérito do espírito? E os espíritos amigos responderam, é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. Então, se abusarmos das nossas faculdades e de certas faculdades, em próxima existência ou em próximas existências, nós poderemos passar por situações assim, para aprendermos a valorizar o uso correto das nossas faculdades. Então, se eu uso mal a minha língua atualmente, quem me garante que numa próxima existência eu não virei mudo para aprender a valorizar o uso do verbo? Se eu uso incorretamente as minhas mãos na atual existência, ao invés de usar as minhas mãos para fazer o bem, uso-as para fazer o mal, quem me garante que em uma próxima existência eu não pedirei para vir sem as mãos, para aprender a utilizar as mãos, aprender o valor das mãos? Se eu uso incorretamente os meus ouvidos na atual existência, quem me garante que numa próxima existência eu não virei surdo para aprender verdadeiramente ouvir?
ou o valor da audição, e assim sucessivamente. Então não é Deus quem pune, somos nós próprios quem pedimos estas expiações ou estas dificuldades para aprendermos a valorizar as faculdades. E aí na questão 374, que estudaremos hoje, Kardec questionou da seguinte maneira: o idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? Então, o espírito, neste caso, tem consciência, ele estando numa roupagem aqui no plano físico, animando uma roupagem de um cretino, de um idiota, de um louco, o espírito tem consciência de seu estado mental? E os espíritos amigos responderam sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Então o espírito, em muitas situações, ele se vê preso àquele corpo físico limitado e compreende, ele em estado de espírito, ou seja, ele espírito, não ele corpo físico ou no corpo físico. Em muitas situações, conforme aqui eles respondem, que muito frequentemente, os espíritos que estão animando corpos numa situação dessa ou dessas, eles compreendem que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação, e que é necessário passar por isto para o seu aprendizado. Sem sombra de dúvida que quando concluir aquela existência, ele já tendo esta noção, esta compreensão, ele estará um espírito melhor, mais esclarecido, e passará daí para frente utilizar melhor as suas faculdades. Então, assim, Kardec recebeu da espiritualidade superior estes esclarecimentos com base no questionamento que foi formulado nesta questão 374. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 374 e abrimos um parêntese para abraçarmos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando fraternalmente a nossa irmã Rosa de Castro, lá de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Há tempos que ela não nos visitava, um abraço fraternal à nossa irmã Rosinha de Castro, a nossa irmã Dalgisa Vieira Abrantes, a nossa irmã Marlene Teixeira, Judite Barbosa, e a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, que por aqui, porventura, passem, nos visitem. Deixo aqui o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por sua visita, por sua participação, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, lá das Minas Gerais. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, seus filhos e filhas do coração. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença e por sua participação. Então, assim, dito isto, fechamos mais uma vez este parêntese para, na sequência, seguirmos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 17 do volume 8, onde encontramos os comentários à questão 374. Abraçando também fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, que sempre nos visita, sempre participa conosco dos estudos, das reflexões, nos auxilia com os comentários, com os compartilhamentos. Gratidão, minha irmã.
Então, assim, Miramês, comentando a questão 374, que tem como título este capítulo 17, na condição de liberdade, ele diz: na condição de espírito livre, na condição de espíritos livre, o idiota quase sempre tem consciência das provas por que passa para a educação dos seus sentimentos. Então aqui Miramês começa os seus comentários pelo final da resposta que os espíritos superiores ofereceram a Kardec. Na condição de espírito livre, o idiota quase sempre tem consciência das provas por que passa para a educação dos seus sentimentos. Porque, como nós sabemos, o espírito não é e não está na condição de um idiota. Apenas o corpo físico veio com aquelas limitações, limitando as condições para o espírito se manifestar. Mas o espírito não está na condição de um idiota. Então, em especial nos momentos de descanso do corpo físico, em desdobramento ou na condição de espírito livre ou semi-liberto, o espírito tem consciência da sua condição, das suas limitações naquele corpo físico, e sabe também, tem a consciência que aquelas provas, aquelas expiações pelas quais ele está ou esteja passando, é para a sua educação. E com isto, ele tendo esta consciência, ele não irá se revoltar. Ele irá aproveitar a oportunidade, ou todas as oportunidades, para o seu aprendizado. Porque em muitas situações, conforme relatos que temos em obras mediúnicas, em muitas situações, é o próprio espírito que pede uma existência com aquelas limitações, uma existência com muitos problemas para o seu próprio aprendizado. E aí ele acrescenta: entretanto, existem alguns que mesmo desencarnados continuam sendo idiotas, dados seus laços com as paixões inferiores serem muito fortes, precisando por vezes de outras reencarnações nesse estado de idiotismo, até saldar seus débitos do passado. Então é por isto que Miramês, assim como os espíritos superiores, quando responderam a Kardec, eles disseram quase sempre, conforme aqui lembra Miramês, em algumas situações, o espírito também está na condição de idiotia. Tal é o estado dele de rebeldia contra a lei, uma cristalização nas coisas equivocadas. Então é por isto que Miramês aqui nos fala que existem alguns espíritos que mesmo desencarnados continuam no estado de idiotia, precisando por vezes de outras reencarnações nesse estado, até saldar seus débitos do passado. Ou seja, são tantos débitos que até mesmo o próprio espírito atrofia as suas faculdades por um tempo. E aí ele acrescenta: a condição de liberdade, nesse caso, não quer dizer que se encontre livre dos seus compromissos e o fardo continue pesado. O idiotismo e o cretinismo são cadeias difíceis de desatar. Então, assim, ele acrescenta: somente o tempo pode livrá-lo das peias que prendem o espírito a um corpo defeituoso. Porque conforme vimos, e conforme aqui o espírito Miramês, bem como os espíritos que assistiram Kardec e que responderam ao questionamento de Kardec,
quase sempre o espírito tem consciência da sua condição transitória ali em um corpo de um cretino, de um idiota, de um louco. Mas existem situações, algumas situações, em que realmente o espírito, devido ao seu estado, ele realmente está nessa condição transitória, espiritualmente falando, na condição de um cretino, de um idiota, e que precisará de outras existências para sair desse estado e resgatar assim os seus débitos, desatar os nós, desatar essa cadeia, livrá-lo das peias que prendem o espírito a esses problemas. E aí ele acrescenta: a matéria é uma esponja. Prestemos atenção nessa conceituação ou nesse esclarecimento de Miramês acerca do corpo físico, esta matéria que estamos usando agora como instrumento para trabalharmos a nossa melhoria, que a matéria é uma esponja encharcando-se no magnetismo deletério de vibrações negativas com os quais se encontram carregados muitos corpos espirituais da alma. Então o corpo é esta esponja que vai sendo usada e que está sendo usada para a limpeza espiritual, a depuração do espírito, porque nós nos encontramos aqui mergulhados neste ambiente com tantos problemas, mas ao mesmo tempo temos condições e temos oportunidade sempre de fazermos alguma coisa no campo do bem para a nossa melhoria, para o nosso próprio bem. Muitos dos espíritos que foram na Terra grandes intelectuais encontram-se inconscientes na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, por vezes nas sombras do umbral, por terem usado mal suas faculdades, e quando voltam ao planeta trazem no seu mundo vibratório deficiências que passaram para o corpo físico, dificultando assim o trabalho em harmonia dos seus órgãos materiais. Conforme estudamos no nosso último encontro, na questão 373, também Miramês fez esta referência, que existem muitas criaturas, muitas entidades no mundo espiritual que estão passando por problemas de consciência, problemas sérios em relação ao uso que fizeram ou que deram quanto às suas faculdades intelectuais quando aqui na Terra. Imaginemos grandes cientistas que hoje se encontram aqui na Terra e que estão usando ou que estiverem usando as suas faculdades intelectuais, usando a ciência que conseguiram desenvolver, usando as suas faculdades intelectivas, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Não para salvar vidas, mas para destruir vidas humanas. Como ficará este espírito, ou como já está este espírito para o futuro? Como virá este espírito numa próxima existência? Espíritos hoje que estão aqui na Terra, altamente intelectualizados, que têm uma inteligência, às vezes nós classificamos até uma inteligência fora do normal, um QI acima do normal, acima daquela faixa comum da humanidade, mas que estão usando esta sua inteligência para o mal e não para o bem. Sem sombra de dúvida que criaturas assim estão contraindo débitos altíssimos perante a lei maior e que eles terão que um dia pagar ceitil por ceitil
conforme nos fala Jesus. Então, assim, Miramês nos lembra neste parágrafo muito dos espíritos que foram na Terra, grandes intelectuais. Aqui ele falando de espíritos no mundo espiritual, mas vale também para o que nós acabamos de falar, que espíritos que aqui estão, grandes intelectuais, e que estão ou que estejam usando incorretamente a sua intelectualidade, as suas faculdades intelectuais, que vão estar assim daqui pouco tempo, quando retornarem para o mundo espiritual, conforme nos relata aqui Miramês, grandes intelectuais que encontram-se inconscientes no mundo espiritual, por vezes nas sombras do umbral, por terem usado incorretamente, quando aqui na Terra, as suas faculdades. E que, via de regra, esses espíritos, quando retornarem à Terra e se ligarem a um novo instrumento físico, esse novo instrumento físico terá algum problema, terá alguma deformidade, terá algum desarranjo para que ele não consiga utilizar as suas faculdades intelectuais mais uma vez para o mal. Não que ele perca as suas faculdades, mas elas ficarão atrofiadas por um tempo. E aí ele segue dizendo, para que a harmonia se instale em todos os corpos, voltando o espírito à paz de consciência, necessário se faz que tenham pensamento reto, palavra reta e uma retidão de vida. A vida não lhes pede que façam tudo isso de um dia para outro. Então a vida não está nos pedindo para que tenhamos ou que alcancemos de uma hora para outra pensamentos retos, palavra reta e uma vida reta. A vida não está nos pedindo que façamos tudo isto da noite para o dia, mas que comecemos no aqui e no agora o nosso autoaperfeiçoamento, sem que nos esmoreçamos quando depararmos com os obstáculos, ou quando nos depararmos com os obstáculos. Porque sem dúvida alguma que sempre nós nos depararemos com obstáculos aqui na vida. Sempre nos depararemos. E aí ele acrescenta que todos nós, na condição de espíritos livres, não nos esqueçamos do amor sobre todas as coisas àquele que nos criou e ao próximo como a nós mesmos. Assim, quando tomarmos novo corpo, estas ideias se aflorarão com urgência, pedindo socorro à vontade e aos benfeitores espirituais, na condição de doentes que querem se curar pelos processos que sejam mais úteis aos corações ainda inundados pelas paixões terrenas. Então aqui nós nos encontramos mais uma vez na condição de espíritos doentes, na condição de espíritos em aprendizado, e rogando a Deus, nosso Pai, para nos auxiliar, para que saiamos desta vida melhores do que quando para cá nós viemos. O estado mental da criatura que se encontra na condição de um idiota, livre da matéria, pode ser quase perfeito. Então aqui Miramês lembra, naquele quase, ou na maioria das situações, o espírito que anima, ou que animou o corpo de um idiota, quando livre da matéria, ou seja, quando retorna para o mundo espiritual, é um espírito em uma condição de quase perfeito, no sentido moral, no sentido intelectual, ou seja, ele não carrega a idiotia, o cretinismo com ele espírito.
Na maioria das vezes, conforme Miramês já falou, Kardec já falou, na maioria das vezes são apenas limitações provisórias no corpo físico e não do próprio espírito. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, acrescentando mais esclarecimentos para todos nós, que no entanto a sua consciência, se ela ainda não resgatou todo o seu passado, torna-se um tribunal onde está sendo julgado pelo seu passado delituoso. Então aqui Miramês nos lembra que não é Deus quem nos julga. Da mesma forma que se Deus não julga, Deus também não castiga. E da mesma forma que Deus também não perdoa. Somos nós quem nos castigamos, porque somos nós quem nos julgamos. Porque nós não fugimos e não temos condições de fugir deste tribunal que conhecemos com o nome de consciência, que é onde está gravada a lei de Deus. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que a nossa consciência é quem nos julga em relação ao nosso passado delituoso. E é a nossa consciência que nos cobra para que façamos diferente, para que passemos por dificuldades para aprendermos. Pelas sementes que plantamos, cabe-nos a responsabilidade da colheita, conforme nos fala Jesus, a cada um segundo as suas obras. Conforme nos fala também o apóstolo Paulo, lembrando essas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo nos fala que a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita é obrigatória. Ninguém ilude a Deus nem a si mesmo. A vida nos entrega aquilo que damos e nos favorece pelo que favorecemos aos outros. A lei do retorno. Então aquilo que damos retorna para nós. Então é por isso que a vida nos dá aquilo que oferecemos aos outros. Nós sempre ouvimos de acordo com o que falamos aos companheiros de caminho. O Espiritismo é força de Deus para todos nós, na carne e fora dela, por ser uma revelação divina e humana, das coisas mais sagradas que podem nos ajudar a levar nossa cruz, mostrando-nos onde adquirirmos forças novas para lutar contra os nossos inimigos na intimidade do coração. E o nosso maior inimigo somos nós próprios. Aproveitemos o tempo nas condições que nos compete aproveitar, que logo a luz brilhará na cidade da consciência, a refletir o amor de Deus e a bondade do Cristo. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo: os idiotas e os cretinos não o são por acaso, que não existe, ou seja, não existe o acaso. Então, quando nos deparamos, ou se nos depararmos com uma criatura assim aqui na Terra, na condição de idiotia, não é por acaso que ela se encontra naquela condição, porque o acaso não existe. E também não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. Ela não é injustiçada, ou não está sendo injustiçada, porque não existe injustiça por parte de Deus. Ela não está sofrendo sem merecer. E aí ele encerra dizendo: estão em um processo de educação para que a sua sabedoria não seja vã diante da sabedoria do Criador. Processo de educação. Então, por maiores que sejam as dificuldades pelas quais já passamos, ou estejamos passando, ou venhamos passar,
tudo faz parte do nosso processo educativo. Quando nós aprendermos a fazer escolhas corretas para a nossa vida, não nos equivocarmos mais e já tivermos resgatado todos os problemas, todos os nossos equívocos do passado, não teremos mais motivos para sofrer, porque não teremos mais débitos para resgatar, não teremos mais débitos para com a nossa consciência. A nossa consciência, uma vez estando limpa, uma vez estando tranquila, estando em paz, nós não iremos mais sofrer, porque não terá mais motivo para o sofrimento. Então, sem sombra de dúvida que todos nós um dia chegaremos a esta condição. Mas, se quisermos chegar de uma forma mais rápida, comecemos no aqui e no agora a realizarmos verdadeiramente a nossa transformação. Que a paz do Cristo nos envolva hoje, agora e por toda a eternidade. E mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos os irmãos e irmãs de jornada. Que o Cristo, nosso Senhor, possa se fazer presente constantemente na nossa vida e que nós possamos nos fazer presentes na vida de Jesus. Convidemos Jesus a estar conosco na nossa caminhada, para que a nossa caminhada se torne mais proveitosa, se torne mais leve, se torne mais tranquila. Até breve, meus irmãos e irmãs.